Nós vamos então pintar essas duas velas aqui de começo, né? Vou usar, nesta vela menor, vou usar o azul Caribe e o azul cobalto, duas cores, junto com o branco para fazer as luzes. Nesta outra vela aqui, eu vou usar o castanho claro e o areia, tá? E vou fazer um realce com o telha, certo? Mas vocês podem usar as cores que vocês têm ali na casa de vocês para pintar este motivo, tá? Eu tô usando as cores que eu tenho aqui também, certo? Então, vou passar um pouquinho do diluente. Primeiro, vou pintar essa vela aqui, que é a maior, certo? Então, usando um pouco do diluente para pintar, então, essa vela aqui, porque ela está por baixo. Lembra que eu sempre falo as coisas, né? Aquilo que está por baixo, então a gente pinta, tá? Porque daí o que vem por cima a gente consegue fazer um acabamento melhor, certo? Então, observem aqui, ó. Eu aproveito os meus riscos, gente, que eu tenho, tá? Eu não... Esse risco aqui, este molde, eu fiz este desenho primeiro, que é aquele que já está postado um vídeo, que é na toalha de rosto. E aí eu coloquei, tirei esse molde, depois eu coloquei um que eu tenho as velas e tem outros modelos por baixo, só que eu só peguei a vela. Então a gente pode mudar o nosso risco, inventar ele como a gente quer. E ficou um molde, né, bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. Então a gente pode mudar, a gente pode movimentar os nossos moldes, certo? Então eu vou pegar agora o areia, que eu vou fazer com essas cores aqui, com o castanho claro, certo? E vou usar o telha. O telha vai ser só para dar uma profundidade nesta vela. Então eu vou iniciar com o areia, pintando aqui assim, ó. Se vocês não têm o areia, pode ser o pêssego, pode ser o amarelo pele, certo? É só para dar uma profundidade nessa nossa, para dar uma cor diferente, né? Nesta vela aqui. Geralmente eu pinto com o amarelo e o cinza, então nessa aqui eu tô mudando. Vocês vão ver um vídeo que já foi postado, a vela é amarela e a cor cinza, então por isso que eu peguei aquele modelo das velas, coloquei nesse aqui, misturei com o da toalha de rosto, certo? Vocês logo vão perceber que os modelos são esses aí. Então, tô com o pincel, passei o Pituá 4620, tá? Com areia. E agora eu vou pegar o meu pincel lixado número 10, que é um pincel que eu uso quase para tudo que eu tenho, né? Eu uso esse pincel lixado aqui, número 10. Ele é ótimo. Na verdade, eu amo esse pincelzinho aqui, tá? Então, começando com os acabamentos assim, ó. Pra dar um pouquinho mais de sombra, né? Pra essa nossa vela aqui. Vocês observar que eu vou usando esse... Opa, peguei o areia agora. Eu já vou fazer então um acabamento aqui assim. Pra dar um contorno um pouquinho mais forte nesta nossa vela, tá? Mas eu quero esse aqui. Que assim. Depois aqui eu vou usar o branco, a cera da vela. Então vocês vão observar que... E como eu tô usando também uma tinta dimensional brilhante, que é essa tinta aqui, ó, no branco, então, quando eu faço o branco, isso aqui passa tudo por cima. Então, não tem por que vocês fazerem tão forte o branco aqui nessa cera da vela. Mas, a gente quer fazer tudo bem bonito, bem perfeito, né? Então, a gente vai usando as cores e fazendo o máximo de possível para ficar bem bonito. Então, tô fazendo assim, ó, contornando a vela, porque eu já passei o areia no meio, tá? Então, aqui assim, ó, fazendo a profundidade, usando um pouco do diluente para tinta deslizar melhor. Aqui assim, ó. Que eu tenho uma pétala de uma das flores. Essa flor bico de papagaio. É uma flor muito bonita, tá? Que a gente tem, então a gente usa. Que assim, ó. Sempre fazendo, né, gente, uma profundidade, os arremates bem nos cantinhos, deixando o meio mais claro da vela. Então, vocês vão observar aqui que eu vou fazendo aqui assim ó,
para fazer essa vela um pouquinho mais forte aqui assim, ó. E vou misturando. Depois ainda vou usar o branco aqui no meio para dar uma claridade um pouquinho mais clara, mas a luz, como a gente fala, tá? Então a luz vem aqui assim, ó. Tô usando aqui assim, ó. Às vezes eu tiro nessa lajotinha a tinta para não botar toda ela direta aqui no tecido, tá? Então, observe assim, agora eu vou misturar, vou fazer, né, a junção das cores areia com esse castanho claro. E misturo assim, ó, tá? Para ficar bem misturadinho, então, essas nossas tintas, tá? Aqui eu vou usar o telha, porque nós estamos na parte que é por baixo da outra vela, então eu quero dar uma profundidade e também por causa dessa flor que está aqui. Então, quando tem a flor, a gente dá uma profundidade e a flor ficar por cima, ela fica bem mais bonita, bem mais bonito o nosso desenho. Porque assim também, a vela está por cima da nossa vela, a folha, aliás, está por cima aqui da nossa vela. Então, vocês vão observar como fica diferente. Botar todo o nosso beiradinho aqui também, essa cortelha, tá? Observe que eu boto a cortelha e depois eu misturo, gente. Observe, isso é muito importante. Misturar bem as tintas aqui, ó, tá? Não fica uma cor dupla, tá? Posso pegar meu pituá de novo para fazer essa mistura do areia, que eu tinha com areia, né? Olha. E fica bem bonito, bem misturadinho. Aqui, ó, vou passar o telha novamente, porque ela tá por baixo, né, dessa vela que eu vou pintar de azul. Tá aqui assim, ó, aqui assim também, tá? Assim. Vou pegar o pituá para misturar bem com a areia. Olhem só, certo? Então, ficou essa nossa vela aqui assim, ó. Assim, ó. Observem, tá? Que ficou uma claridade aqui no meio. Tá? E eu vou usar um pouquinho o branco para dar uma claridade um pouquinho maior aqui no meio. Vou pegar com o mesmo pincel que eu pintei o areia, passando assim, ó. Tá? E aqui assim, ó. E depois eu vou usar para pintar a cera da vela com o branco também. Então, você observa que assim fica, né, uma cor que assim posso passar um pouquinho, porque vai vir o branco, sem problema nenhum, tá? Então, vou deixar aqui assim, vou só fortalecer um pouquinho esse cantinho aqui, ó, porque vem a vela, a cera da vela depois. Tá aqui assim, ó. Misturando assim, ó. Certo, gente? Então, fica aqui assim, ó. Vou lavar o meu pincel. Pegar um outro pincel para fazer a parte branca agora dela. Daí eu já vou deixar pronto. Fechar a tinta aqui, ó. A telha. Tá? Fechar também essa tinta aqui. O castanho claro. Então, só dar uma misturadinha aqui por causa do... Aqui assim, ó. Que é a beiradinha, certo? Então, vou fazer agora com a cor branca. Fazer essa parte aqui assim, ó. Que é a parte da cera. Tá? A cera da vela. Então, observem. Eu lanço aqui assim, ó. Lembrando que depois eu vou usar a tinta dimensional, essa ali. E esse branco vai ficar todo por baixo. Ele nem vai aparecer, mas para ficar mais bonito, tá? Eu vou pintar essa de branco aqui assim, ó. Quando secar essa minha pintura, então eu boto a dimensional. Eu não boto enquanto ela tá úmida, a tinta. Só depois que ela estiver seca. Observe que eu tô fazendo o branco, né, da vela. É aquela cera que cai quando a gente acende uma vela e ela vai derramando, né? Então, é mais ou menos assim, ó.
fazer o contorninho aqui assim também com o branco. Tá? Aqui, ó. Aqui assim. Eu posso subir um pouquinho aqui assim, porque não vai ter problema. Aquela tinta aqui, fazer uma caidinha aqui assim. Vou fechar bem aqui. Assim, tá, gente? Então, a nossa vela ficou com essa cor agora, tá? Então, nós vamos pintar agora a outra vela, que é no tom azul, o azul caribe e o azul cobalto. Duas cores também. Aqui estou usando, iniciando com o azul caribe. Vou fechar aqui a tinta castanho claro. Vou fechar também a tinta areia. Tá? Então, nós vamos usar o azul caribe para fazer essa vela aqui. Vou passar um pouquinho do diluente. O diluente ele é muito importante a gente passar, porque ajuda a deslizar tinta no tecido, tá? Aqui assim, ó. Eu sempre uso ele porque as tramas, né, ficam melhores para pegar tinta, a cor da tinta. Assim, ó. Então agora eu vou passar o azul caribe aqui no meio, dando uma tonalidade um pouquinho mais clara. E vou pegar o azul cobalto depois para fazer então os contornos, tá? Dessa nossa vela aqui. Aqui assim tem uma cera que cai bem grossinha. Aqui assim, depois eu vou pegar o pincelzinho menor. Já vou aproveitar, tá, gente? Passar um pouco do branco aqui no meio para dar uma luz. Uma luz aqui assim. Porque depois eu vou usar o caribe para fazer as outras partes. Ali. Assim. Vou pegar o pincel lixado. Eu sempre gosto de usar o pincel lixado nas partes menores. Que é assim, ó. Vocês podem observar. Tá? Eu uso aqui assim, ó. Contorno toda a parte onde cai a cera aqui, ó. Certo? Misturo bem as tintas aqui, ó. Vocês observam sempre que eu ressalto muito essa questão de não deixar uma dualidade, tá? Não deixar uma tinta muito forte de um lado, uma separação de tintas. Isso eu cuido muito para que isso não aconteça. Então, botando aqui assim, ó. Como essa vela está por baixo da flor e da folha, então eu vou fazer um pouquinho mais forte aqui, tá? Para poder dar essa impressão, né, de fortidão. Que é assim, ó. Que tem a cera que cai, tá? Então aqui eu vou misturar, isso que eu quero dizer para vocês, ó, quando eu falo em misturar bem as tintas aqui, ó. Que não fique uma separação, tá? Sério, ó. Aqui assim. Tira o excesso, se eu acho que não tem demais. Observem que eu vou fazendo então essa pintura. Que assim eu posso botar um pouquinho mais claro até, porque ela está por cima da vela. Então eu posso botar a cor, essa aqui deste lado um pouquinho mais clara. Tá? Que assim, ó. Fazendo assim. E agora eu vou aproveitar e misturar bem essa tinta aqui. Sem deixar nem um pedacinho em branco da trama do tecido, tá? Nem um pedacinho. Então, ó, misturo bem, mexo bem aqui assim, ó, tá? Fica assim. Observe que aqui eu vou colocar um pouquinho mais forte o azul. Assim, tá? E deixando, então,
essa vela nessa tonalidade. Isso aí, pessoal. Certo? Então, a nossa vela, essa aqui está pronta, esta cor. Agora eu vou passar a cor branca, como eu passei na outra, tá? Para vocês vão observar que assim, ó. Tem a vela, a cera que cai da vela, né? Pintando. Aqui assim sempre tem uma cor. Ela acaba caindo além do nosso risco aqui, não tem problema nenhum. Aqui, ó. Deixar aqui assim. Depois vocês vão ver, eu passo essa dimensional, no final do nosso, quando eu terminar de pintar, vocês vão ver, eu vou passar a dimensional, vou mostrar como é que fica, certo? É só um pouquinho aqui. Ó, e vou colocando assim, ó. É a vela que tá, a cera da vela, né? Que tá caindo. Certo? Aqui assim. Depois o pavio, eu não vou fazer uma vela acesa, eu faço sempre uma vela apagada. Esse desenho aqui eu não quero ressaltar a vela acesa, então eu deixo sempre ela assim, tá? O pavio eu faço depois, por último. Depois que eu fizer pintar os outros desenhos, eu venho e faço o pavio. Isso aí. Então a nossa vela, ela está pronta, tá? Observe que eu usei aqui o azul caribe e o azul cobalto com o branco. Aqui eu usei a cor areia, a cor castanho claro e a telha para fazer esses contornos, finalizando esses contornos, tá, pessoal? Nós vamos pintar então agora o top, já fizemos as velas. O top eu vou usar o vermelho vivo, tá? O púrpura, o uva e o amarelo ouro. Então, o amarelo ouro eu vou dar uma claridade aqui nesse nosso top. E o uva eu vou dar uma profundidade nele, certo? Então, eu vou passar, iniciando um pouquinho passando o diluente, que é assim. Estou usando o Pituá 4620. Observe que eu uso esse Pituá aqui para esparramar um pouquinho o diluente, porque ele é um desenho grande, tá? Então, quando o desenho ele é grande, eu procuro também usar um pincel um pouquinho maior, certo? Então, já vou passar aqui assim o diluente aqui nesse desenho aqui, nesse top, tá? Para facilitar, então, também a pintura que vem. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar, então, o amarelo ouro aqui no meio, que é onde eu vou querer dar uma luz, uma claridade nesse nosso top, para não ficar muito vermelho, muito escuro. Vocês vão observar que vai ficar bem bonito com essa luz que eu vou dar aqui nesse top aqui. Então, aqui assim, ó. Passar aqui no meio também, tá? Passando assim, ó. Só dando um realce, tá? Nesse nosso top com essa cor aqui. Assim, ó. E já vou aproveitar e vou passar aqui no meio também para dar esse realce aqui com o amarelo ouro, tá, gente, que eu tô usando. Que é assim, ó. Agora, eu vou usar, então, vou trocar o pincel. Vou usar o número 10, que é o meu xodó, né? Esse pincel aqui que eu amo, esse pincelzinho aqui. Ele é lixado, ele é bem bom de pintar. Então, observe que eu vou passar com o vermelho vivo, vou passando aqui nessas beiradinhas aqui, ó. Tá? Vou fazendo assim, ó.
Não vou apagar totalmente o amarelo ouro. Passando aqui ele mais nas beiradas, aqui assim. Assim, só para dar um... Aqui, ó. Tenho que misturar as tintas, não posso deixar esse amarelo ouro também seco no meio, tá? Do nosso tecido. Ele é para dar uma luz, uma claridade nele. Já vou aproveitar com o púrpura também, ó. Ele já vai dando um pouquinho mais de realce. Tá? Olha, observe aqui os cantinhos, ó. Com o púrpura. Aqui, ó. E vou puxando aqui assim, ó. Puxando o tecido pra cá. Assim, ó. Tá? Ó, misturando. Nesse canto de cá também. Aqui eu tenho a pétala da flor e aqui a pétala da folha. Então, vou passando aqui botar um pouquinho mais do diluente. Eu gosto sempre de diluir um pouquinho botar no tecido, porque eu acho que pega melhor na trama, né, gente? Com o diluente. Então, aqui assim, ó, observem. Passando aqui, ó. Depois eu vou passar a uva, para dar um pouquinho mais de profundidade nesse nosso top, tá? Assim, ó. Vou passar o púrpura do lado de cá. Assim. Já aproveito que eu tô com o pincel sujo de púrpura, né? Passar nessas beiradinhas aqui assim. Tirar bem essa cor aqui. Já pego o vermelho vivo e vou passando aqui assim, ó. Misturando essas cores aqui. Tá? Vou misturando, vou colocando, observem. A gente vai com o pincel sujo de um lado, aproveitando as cores que a gente já tem no pincel, para fazendo essa mistura das cores. Pintando, assim, colocando púrpura de novo, deste lado aqui, ó. Fazendo um contorno bem bonito, tá, gente? Com o púrpura aqui assim. Depois o uva vai dar um tom um pouquinho mais forte, onde eu vou poder fazer a profundidade desse desenho aqui, desse top. Fazendo sempre um acabamento bem bonito. Sempre quando vocês querem fazer o acabamento, como eu já ensinei desde o início, nos primeiros vídeos, a tinta do lado de fora, para a gente poder fazer esse acabamento bonito, senão ele não fica legal. Tá, assim, ó. Né? Misturando aqui assim um pouquinho, deixando o amarelinho ali, dando um pouquinho de vermelho nesse lado de cá também. Tá, assim. Depois, quando vier o branco, ele vai dar uma luz, tá, mais forte. Assim. Vou passar o vermelho já aqui no top, que é onde que eu tenho, né? E ele aqui assim, ó. Pra dar o realce. Porque o amarelo ouro está no meio do nosso top, que é para dar uma luz, uma claridade, não ficar tão escuro. Aqui assim. Vou passar do outro lado aqui também. Bem em cima do risco, para não ter problema, né? Vou passar um pouquinho do clareador aqui também. Clareador, eu tô usando o diluente, na verdade. Mas diluente e clareador, tá? Eu sempre, os dois pra mim, têm a mesma função. Aqui assim. Agora eu vou usar o púrpura.
Observe que o púrpura vai dar um fortalecimento aqui nesse nosso top, tá? E um acabamento, gente, bem feito é fazer bem em cima do risco, não deixar o risco, né, mal acabado, mal feito. Observe como eu passo bem em cima do risco a tinta. Tinta para o lado de fora do pincel, sempre. E puxando assim, olhem só, bem tal. Vocês vão observar agora que eu vou usar, bom, antes de usar o uva, eu vou fazer um pouquinho aqui com o vermelho vivo, aqui na ponta, tá? Vermelho vivo, que eu tô já com as cores mais claras no pincel. Vou usar do outro lado também. Estou com as cores mais claras, então isso ajuda bastante. Controlar bem o risquinho aqui, ó. Tá? Vou aproveitar aqui o meio também. Fazer aqui a cor mais clara, né? Aqui assim, ó. Assim, tá? Vou usar agora o púrpura. Aqui assim, ó. Observe. Ó, eu não... Isso quando eu falo em dualidade. Não deixar duas separação. Misturar bem, ó. Juntar os tons. Tá? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Certo? Tirem na lajota, no recipiente que vocês têm ali, pra não deixar tinta demais no tecido e para não ficar umas cores muito separadas, muito separadas. Do lado de cá, eu inicio pelo meio, onde que é a cor que eu não tenho, e misturo com a tinta, o vermelho vivo. Então, observem. A gente vai fazer, então, essa trama aqui, fica bem misturadinha as cores, tá? Agora, eu vou pegar o tom uva, a cor uva, certo? Ela é um pouquinho mais forte, que eu vou fazer, então, a profundidade aqui do nosso top. Observe. Aqui assim, ó, do lado de cá, como se o top estivesse, né, a parte de dentro do top. Tá? Então, agora misturando as duas tintas, o púrpura com o uva, observem como ele já dá uma profundidade nesse nosso top aqui, certo? Vou pegar, então, aqui do lado de cá também. Tô tentando não usar uma variedade de cores, mas eu sempre digo assim que vocês podem pintar com as cores que vocês têm ali, a cor mais forte, a cor mais clara, e fazendo, né? Não precisam ter todas essas cores que eu tenho, mas as cores que vocês têm ali. Pode ser o vinho, aqui também, no lugar do uva, fica muito bonito. Já pintei também com o vinho. Berinjela, se vocês têm a outra que dá uma tonalidade um pouquinho mais forte e que ajuda a dar uma profundidade, tá? Pode ser assim. Vou pegar o uva também e vou fazer aqui os cantos aqui do top, que é assim, ó. Fazer bem esses contorninhos aqui, ó, tá? Aqui assim, ó. Aqui assim também. Ó, fazendo esses contornos aqui assim, ó. Aqui assim também. Olha como já vai dando um realce nesse nosso top, né? Fazendo esse detalhe nele. Vai ficando bem bonito. Depois vocês vão ver que eu ainda vou misturar mais essa tinta aqui no meio para não ficar essa separação dessa cor amarelo aqui assim, tá? Assim, ó. Deixo aqui assim, ó.
certo? E puxo, né, gente? Depois que eu pintei, puxo. Assim. Aqui também ela exige uma profundidade, aqui assim, ó. Porque a parte que está embaixo, né? Esse é o laço que sai. Tá aqui assim, ó. Vocês vão observar. E vou misturando as tintas, tá? Vou misturando. Então, o amarelo ouro agora com o pincel bem leve na mão, tá? Bem leve. Vou fazendo assim pra tirar aquela tinta que ficou fixa do amarelo ouro. Então, observe, é um realce, tá? Que eu tô dando. Vou mudar um pouquinho o pincel, aqui um pouquinho menor, pra fazer esses detalhes aqui assim, ó. Observe. E toda a trama tem um pouquinho de branco, a gente tem que passar, né, uma cor. Não dá pra deixar aparecendo nenhum fiozinho de branco aqui da trama do tecido, tá? Observe como é que eu estou fazendo, assim. Vou passar um pouquinho do uva também na parte de cá. Observe que já vai ficando com uma cor um pouquinho mais torneada, né, com uva, um pouco mais forte. Como ele está por baixo dessa flor aqui, exige também que fique um pouquinho mais forte. Depois a gente mistura assim, ó. Depois eu vou fazer também os detalhes depois desse top, né, gente? Eu vou enfeitar ele. Fazer uns riscos de amarelo ouro, de branco. O verde pistache fica muito bonito também. Então assim, ó. Tô contornando, então, esse top com o uva, a cor uva. Agora vamos fazer o laço no meio aqui, o nó, quando a gente fala, né? Pegar a cor uva e fazer esse detalhezinho aqui assim, ó. Tá? Eu, quando eu pinto, às vezes eu sujo bastante a minha lajotinha aqui, porque eu cuido para não botar demais no tecido, a tinta. Então, eu prefiro tirar, passo 2 vezes, depois pego. E sempre, quando você raspa aqui nessa lajota a tinta, o pincel, ele sai somente na ponta. Não fica em todo o pincel. Daí você pode controlar melhor a tinta que você coloca no tecido. Assim, ó. Certo? Então, esse nosso top aqui é assim. Agora eu vou fazer os detalhes. Uma cor um pouquinho aqui assim, ó. Pra fortalecer esse nosso top aqui, assim, ó, passando no meio aqui, ó, também dando a profundidade aqui assim, ó. Observe que ele vai ganhando uma outra profundidade aqui no top, aqui mesmo, que faz parte, tá, gente? Tem que ter isso aqui para dar profundidade no nosso top. Certo? Que assim no canto também, um pouquinho mais forte. Então, vocês observaram que eu deixei aqui, ó, uns pontos com o amarelo ouro, tá? Então, esse amarelo ouro, eu vou agora pegar o branco, certo? Lavar o meu pincel aqui, o pituá,
e vou aproveitar e vou fazer umas luzes, então, neste top, com o branco. Tirar um pouquinho aqui a cor e vou fazer assim, ó, tá? Nesse canto aqui assim, ó. Aqui assim, outro canto. As luzes desse top aqui. Como é que eu vou fazer agora? Vou esparramar um pouco essa minha luz. Vou fazer assim, ó. Tá? Aqui assim também. Aí ela dá uma claridade nesse nosso top aqui. É assim a mesma coisa. Assim. Observe que ela fica, como é que eu vou dizer? Ele dá um... Ele ganha mais vida, tá? Ele ganha mais vida. Só vou dar uma... Assim. Aqui tem a cor. Assim. Então, observem que eu tô pegando agora o púrpura. Que assim, ó, só tô juntando para misturar um pouquinho essa tinta que eu coloquei aqui, né? Ó. E a luz vai ficando, tá? Não sei como tá ficando para vocês ali, mas aqui tá ficando bem bonito. Dessa forma, assim como eu tô fazendo, tá ficando muito bonito. Depois eu vou fazer os detalhes. Quando secar a tinta, vocês vão ver depois, eu vou fazer os detalhes nesse nosso top aqui, tá? Então, vou pintar agora esta folha aqui e esta folha aqui, certo? Depois eu vou adiantar as outras folhas e aí eu volto com a flor, certo? Porque como nós já estamos nesses motivos natalinos e as folhas, certo, gente? E as flores eu pinto mais ou menos do mesmo jeito, então não tem necessidade de eu ficar em cada vídeo falando sempre como eu pinto essas folhas. Então eu vou pintar duas folhas agora, vou mostrar bem direitinho o passo a passo e depois eu adianto as outras folhas, certo? Então, vou passar um pouquinho do diluente aqui assim, ó. O pincel tá com a cor vermelha. Como é difícil sair as tintas bem desses pincéis, né, gente? Tem que lavar muito bem. Então, mudar o pincel. Vou pegar esse aqui. Então, vou colocar um pouquinho aqui o diluente aqui assim, ó. Eu gosto sempre de usar um pouquinho do diluente. Então, passando aqui nesta folha, aqui assim, ó, tá? Um pouquinho do diluente. E vou iniciar então com o quê? Que cores? O verde veronese, esse aqui. O verde pinheiro. Vou usar um pouquinho do verde pistache hoje, tá? E o verde pântano. Vou usar para dar a profundidade da folha, certo? Então, iniciando com o verde veronese, nas pontas, aqui assim, ó. Essa cor aqui, ó, é uma cor própria deste tempo de Natal. Este verde é uma cor, como é que assim, ó, quase que as pinturas, bom, as minhas pinturas, a maioria tá saindo com essas cores aqui. Porque é uma cor que eu acho que combina com este tempo de Natal. Então, tô fazendo as folhas, sempre com essas cores aqui, tá? Hoje eu vou botar um pouquinho do pistache, mas quase sempre sai com essas cores que eu tô fazendo aqui. Botei o pistache aqui assim, ó, misturando com o verde veronese, tá? Dando uma luz aqui pra ele também, que é assim, com o pistache e o veronese. Na verdade, eu tô inovando hoje com essa cor pistache junto com o veronese. Eu gosto também de criar. Esses moldes todos eu criei eles, né? É que quando você cria um molde, depois você pode utilizar esses moldes e fazerem outros desenhos. E existem tantos moldes e pinturas de Natal agora, vocês podem olhar e criam os desenhos de vocês, se inspirem em alguns desenhos e podem criar. Façam as pinturas de vocês, criem, não tem problema nenhum a se inspirar. Porque a gente não pode criar do zero, sempre vem uma inspiração. Então, se inspirem, façam, criem os moldes e desenhem os moldes que vocês queiram. Então, olha só, pintei dessa forma, tá? Passei
vou misturar melhor essas tintas aqui, ó. Sempre quando eu falo, né? Tô usando essas cores aqui, ó. Verde veronese, verde pinheiro, o verde pinheiro, o verde veronese e o verde pistache. Que é assim. Então, essas cores que eu tô usando aqui. Vou usar depois o verde pântano para dar profundidade aqui nessa minha folha aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Tá? Como ela é uma folha que está embaixo da flor, da pétala da flor, fica bem legal a gente usar um pouquinho esse nosso verde assim. Então, aqui, ó, foi feito já a base da nossa folha, tá? Tá feita a base. Agora eu vou pegar o verde pântano, já usei aqui também um pouquinho aqui embaixo, e vou fazer a nervurinha dela, ó. Puxo aqui assim, certo? Vou fazer as outras nervurinhas aqui assim, ó. Observe. Depois o branco, a gente aproveita e vai fazendo também a luz nessas nossas folhas. Tá? Assim. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, tá? E vou usar o branco misturado com o veronese, certo, gente? Eu gosto de fazer uma misturinha aqui assim, ó. Observe, aqui assim, ó. Boto aqui o branco com o veronese, para não usar o branco puro, tá? Eu acho que ele fica, já dá uma luz fazendo isso, ó. Misturei bem aqui. E vou passar aqui assim, ó. Observe. Tá? Como já dá uma luz, né, nesse nosso tecido. Vou colocar aqui um pouquinho mais, ó, aqui pela parte de cima, um pincelzinho menor, diferente, para dar para que a luz venha também do lado de cá. Tem a vela, né, do lado de cá, então que essa luz venha aqui de cima, ó. Fazendo dessa forma. Observe. Tá? E aqui assim também, essa luz aqui assim, ó. Aqui assim também. Vejam que eu procuro fazer bem o acabamento aqui nesse nosso tecido aqui assim, ó. Nessa nossa folha aqui, ó. Para que fique bem o top, que tá por baixo, né? Fica aqui assim. Vou fortalecer um pouquinho mais essa nossa nervura aqui, ó. Tá? Assim. Observe que eu faço uma nervurinha, né? Com o verde pântano. Aqui assim, ó. Certo? Então, a nossa folha, tá? E a gente bota, é bom a gente fazer uma luz aqui assim, fica bem bonito, bem legal, tá? Essa é a nossa folha assim, certo? Então, não fica o branco puro, mas ela vai dando uma cor misturada com o verde veronese e fica bem bonita a nossa folha. Vou pintar agora, então, a outra folha. Continuando mostrando para vocês como é que eu faço essas folhas aqui. Vou fortalecer um pouquinho mais essa nossa base aqui, que inicia aqui o nosso nervuras, as nervuras, né? Assim, tá? Então, vou pintar agora esta outra folha aqui, que também está por baixo, certo? Vou pegar aqui o verde veronese, que é assim, ó. Essa folha, ela está por baixo desta flor, e está por cima dessa flor. Mas vamos pintar ela agora. Eu vou pintar as folhas, adiantar as folhas.
usando também o pistache, como usei no outro. Assim, o verde pinheiro, nessa base aqui. Tá? Assim. E vai também dando uma profundidade, né, nas nossas folhas aqui assim. Sempre fazer bem a trama do nosso tecido, gente, tá? Não se esqueçam nunca disso. Vou pegar um pincel um pouquinho menor para poder fazer esse contorno aqui, ó. Que é o contorno da pétala dessa flor. Então, aqui assim, ó. Também aqui da mesma forma, tá? Essa folha, ela está por cima dessa outra flor, mas está por baixo dessa que eu vou pintar depois. Então, vamos fazer tudo agora. Adiantando. Assim, fazer com o verde pântano aqui a profundidade dessa nossa folha. Aqui assim, ó. Puxando pra cá. Vou fazer a nervura dela, que é assim, ó. Tá? Aqui assim. É o modelo que as folhas têm, essas aqui. Assim. Vou usar a mistura que eu fiz antes ali, que é o verde veronese com o branco, para dar uma luz na nossa folha aqui, assim, ó. Aqui assim também. Vocês observem como é que eu tô pintando, né? Aqui da mesma forma. Então, em cada nervurinha que tem, eu dou uma luz também para que a nervura fique bem nítida. Tá? Aqui assim, ó. Dá um realce na nossa folha quando a gente faz essas partes assim mais claras. Essa luz que a gente dá na nossa folha. Ó. Assim. Certo? Ok. Já adiantei as folhas. Então, estão todas pintadas. Agora eu vou pintar as pétalas desta flor aqui, bico de papagaio. Vou fazer como eu falei antes. Vou pintar essa pétala aqui que está por trás, essa que está por trás e essa que está na frente. Vou pintar essas 3 pétalas e depois eu vou adiantar, tá? O que falta dessas flores aqui, as outras pétalas, certo? Porque os vídeos que eu estou fazendo, que tem esta flor bico de papagaio, eu estou fazendo do mesmo jeito, nas mesmas tonalidades, certo? Então, que cores eu estou usando? O vermelho vivo, o púrpura, o vinho e o berinjela. O berinjela é para dar a sombra, para dar a profundidade da flor, tá? Da pétala. Então, eu vou iniciar colocando um pouquinho de diluente aqui na minha lajota. A lajota já tá bem sujinha. Vou colocar um pouquinho aqui do diluente, só para mim poder tirar ele, né? Assim. Vou passar, então, nesta pétala aqui que está por trás. Observe. Certo? Que assim, ó. O pincel já tá meio sujo de vermelho mesmo. Nessa aqui que está na frente, ó, passando um pouquinho desse diluente. E nessa outra aqui que também está por trás. Porque primeiro eu vou pintar a que está por trás, para vocês verem como é que eu pinto as pétalas, certo? Se você que está chegando no canal, assistindo esse vídeo, não conhece os outros vídeos que eu já pintei, por favor, fazem um favorzinho, vão lá, assistam os vídeos, curtem,
tá? Ative o sininho que vocês vão sempre receber, então, os vídeos que eu for postando, certo? E nós estamos, então, nessa série de motivos de Natal. Tem vários riscos que já foram criados, que eu já criei, e que estão sendo pintados e nós estamos postando, certo? Deixem o seu like, tá? E se inscrevam. A gente quer chegar a 1000 inscritos. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, gente, dá uma forcinha aí pro canal e se inscreva, certo? Então, recapitulando, vermelho vivo, púrpura, vinho e berinjela. Então, nós vamos começar aqui com o vermelho vivo, pintando aqui esta parte aqui, que é a pontinha da nossa pétala, tá? A vela já foi pintada antes, já tá quase seca a tinta. Então, olhem só, pintando aqui assim, com o vermelho vivo, tá? Vou usar já o púrpura, que é assim, ó, já vou fazer a profundidade, misturando bem essas tintas aqui, ó, certo? O púrpura do lado de cá também, que é assim, ó. O vinho, aqui, ó. Certo, gente? O vinho. E o berinjela. Berinjela vem aqui no meio, onde ele vai dar uma profundidade das pétalas de baixo. Certo? Berinjela. Vou pegar o berinjela e vou fazer também já o risquinho aqui no meio, que faz parte desta flor. Tirar um pouquinho aqui na tajatinha, na lajota, e vou fazer o risco aqui no meio. Faz parte desta flor, tá? Essas nervuras dessas pétalas assim, ó. Ali, ó. Certo? Agora eu vou pintar a outra pétala, que também está por baixo, que é aqui assim, ó. Como eu estou com a tinta suja do berinjela, já iniciei aqui pelo meio, para não ficar com uma cor na ponta diferente. Agora vou aqui para a ponta pintando com o vermelho vivo. Então, observem. Tá? Tô pintando com o vermelho vivo aqui na ponta. Cor mais clara que o top. Não passo ali, ó, nenhuma cor mais forte. Que assim, ó. O púrpura, aqui assim, ó. Já dando a profundidade, tá? O púrpura. Assim, ó. O vermelho vivo. Aliás, desculpa, o vinho. O vinho aqui assim, ó. Ó, que as tramas, né, se entrelacem com as cores da tinta, tá? Colocando aqui bem na beiradinha o vermelho vivo, ó, o vinho, que é assim, ó. Fazendo sempre, né, gente, um bom acabamento, pintando bem o ladinho as beiradas das pétalas, assim, ó. Aqui, ó, tá? E fazendo, pegando a berinjela, fazendo aqui no meio o berinjela. Tá? Isso aqui vai dar uma profundidade na nossa flor. Que é assim, ó. Fazendo então aqui a nervura, tá? Que é assim, ó. Aqui, ó. Que é assim. Que é assim, ó. Certo? Então, vamos já aprofundar aqui assim, ó, com o berinjela. Vou já botar o vermelho, o vinho, que aqui assim é o vinho. E já vou pegando o púrpura para botar aqui no meio. Aliás, desculpa, tô atrapalhada. O vermelho vivo, que é assim, ó. Fazendo, então, a ponta da nossa flor. Aqui, ó. Né? Tá? Aqui também,
Fiz um sombreadinho aqui de verde, para não deixar em branco esse nosso espaço aí. Aqui assim, com o vermelho vivo, tô usando aqui o vermelho vivo. O púrpura, aqui do ladinho, aqui assim, certo? Púrpura do lado de cá, também. Não posso deixar nenhuma trama do tecido branca, né, aparecendo, aqui assim, certo? Pegar o vinho para fazer a profundidade aqui da pétala, essa aqui. E com o vinho, com um pouquinho do berinjela e do vinho, eu vou fazer então a nervurinha aqui no meio. Assim. Depois eu realço, tá? Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor aqui, que é assim, ó. E eu vou realçar então com o vermelho vivo. Vou realçar essa parte aqui assim, ó. Que é ao lado da nossa pétala. Aqui assim, ó. Pra dar um destaque nela. Você observe que ela fica mais clara, né? Uma luz. Apesar que eu vou fazer a sombra, a luz agora na pétala, vocês vão observar. E vocês vão ver que vai dar outro realce na nossa pétala. Então, botei um pouquinho de branco aqui na minha lajota, com o vermelho vivo, tá? Vou fazer uma misturinha. Fica um tom mais rosadinho. Tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Pra dar a luz, né, nessa nossa pétala aqui, ó. Observe como vai dando uma luz. Vou pegar desde aqui, ó. Tá? Ó, assim, desço pra cá assim, ó. Certo? A minha aqui ao vivo, a gente percebe que ela fica bem nítido esse branco, essa cor mais rosada que eu tô colocando aqui, tá? Não sei se no vídeo aparece tão bem, mas pra mim aqui aparece muito bem. Aqui assim, ó, cor mais rosadinha aqui assim também. Aqui assim, certo? Da mesma forma que assim, ó. Daí dá um bom contorno, né? Nas nossas pétalas dessa nossa flor aqui. Essa de baixo, que as pétalas de baixo não vou fazer tão clara como eu vou fazer nessas primeiras aqui, ó. Nessas de cima aqui, ó. Certo? Agora, como eu falei antes, eu vou dar um realce, tá? Nessa pétala que tá de cima, com o vermelho vivo aqui, ó. Para ressaltar mais a parte da pétala de cima. Observem que eu tô dando um realce bem forte aqui nessa pétala, porque dela fica melhor, mais destaque da parte de cima. Mesmo que depois que eu pintar, eu vou fazer um realce com o amarelo ouro. Em algumas pétalas, tá? Umas nervurinhas com o amarelo ouro, porque ele dá também um outro charme nas nossas pétalas. Olha só que bonito que ficou. Tá, gente? Então agora eu vou adiantar essas duas flores, certo? Daqui a pouquinho eu volto. Então, nós já terminamos as duas flores,
com todas as suas pétalas, tá? Depois eu vou mostrar o desenho, tá ficando muito bonito, muito bonito. Mas agora eu vou pintar os azevinhos, tá, gente? Os azevinhos eu vou usar o vermelho vivo e o púrpura. Vocês observam que eu não tô fazendo umas cores muito mistura de cores, para que vocês também possam ter essas cores quando vocês pintarem, tá? Então, o vermelho vivo e o púrpura. E depois eu vou ter que, a mesma misturinha que eu usei para fazer as luzes da flor, eu vou usar também para fazer as luzes aqui dos azevinhos. Então, como é que eu faço? Começo iniciando com o vermelho vivo, fazendo bem o contorno deles, tá? Já vou pintar no outro também, os dois. Esse aqui ele tá por baixo dessa folha, tá? Então aqui pintei. Agora eu vou pegar o púrpura e vou fazer o contorno aqui deles. Os azevinhos também é um desenho que faz parte dessa época de Natal, tá? É umas sementinhas, né? Então também faz parte dessa época de Natal. Percebe que eu tô fazendo aqui, como tá por baixo, eu vou fazer uma sombra aqui um pouquinho mais forte, para mostrar que ela tá por baixo tá um pouquinho longe, né? Vamos ver se consigo aproximar um pouquinho mais para cá. Mexer a câmera um pouquinho mais próxima que assim. Ali, para vocês observarem, tá? Então, eu fiz essa forma, certo? Aqui, ó. Aqui assim. Vou usar um pouquinho da cor clarinha que eu tenho aqui, que é só um branco que eu tenho com o vermelho vivo, que dá esse tom um pouquinho mais claro, tá? Só para botar na ponta, aqui assim, ó. E eu vou pegar o branco, vou pegar o branco e vou fazer uma luz, tá? Aqui assim, ó. Percebe? Só dar uma batidinha, fazer uma luz nesses azevinhos. Depois que eu vou botar um pontinho de sepia, tá assim, ó. Só para não ficar muito marcado, assim, ó. Tá? Ali. Vamos pintar esses outros 3 que eu tenho aqui embaixo também. Tenho mais 3 aqui. Aqui assim, ó. As cores meio se misturam, né, gente? Porque eu uso quase a mesma tonalidade de tintas para fazer esses desenhos aqui. Mas assim, pelo menos vocês aprendem a pintar bem, sempre com as mesmas cores, não precisa fazer uma variedade de cores, para que o nosso guia de cores também não fique tão comprido e tão grande. Apesar que às vezes eu acho que fica demais, mas, como eu disse e eu sempre falo, e tá lá no guia de cores, usem as tintas que vocês têm. Dá pra gente criar, inovar, e fica bem bonito. Então esse aqui eu vou fazer por cima desse aqui, ó, tá? Ó, vou fazer... É o vinho com um pouquinho, uma mistura que eu fiz com o branco, tá? Aqui assim, ó, só para dar um pouquinho mais clarinho. Aqui também, ó, tá? Fica o branco, dela fica a cor um pouquinho mais clara. E nessa aqui de baixo, a mesma coisa. E aí eu misturo bem as duas cores, certo? Vou fazer como eu fiz da outra, uma pontinha aqui do branco. Só que agora eu vou misturar, né, gente? Não vou deixar essa pontinha, essa luz seca aqui. Vou fazer assim, ó. Dá uma tonadinha um pouquinho mais clarinha. Assim, agora eu misturo bem a tinta. Ó. Por isso que eu sempre, quando eu falo sempre misturar tinta, que seja sempre bem fortinho, né? Entre elas, que não fique uma dualidade muito forte, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer, então, como eu falei antes, com o amarelo ouro, eu vou fazer uns detalhes aqui nessa minha flor, só naquelas flores que estão na parte de cima, tá? Nas pétalas que estão na parte de cima, que tá por baixo não. Olha como é que eu faço, ó. Boto um dourado, fica muito bonito, eu não precisa botar em todas elas.
tá? Coloco aqui assim, ó. Com o filete, eu vou torneando um pouquinho a pétala, tá? Ó, você observa que vai dando uma luz também com o amarelo ouro. É muito bonito. Fica muito bonito, gente. Vocês vão ver na foto depois, tomara que apareça bem como tá vendo aqui, né? Como eu estou vendo aqui no real, ao vivo. Então, aqui assim, a mesma coisa. Né? Essas que estão mais aqui no centro, né? Deixa eu agora aproximar pra lá. Aqui assim. Mexe pra cá, mexe pra lá. Vou botar um pouquinho mais pra cá a câmera. Aqui, ó. Tá? Então, aqui assim, ó. Vou colocando só nas pétalas que estão por cima, tá? Assim. Não precisa ser todo ao redor da pétala. Em algumas nervurinhas, assim, ó, em alguns lados da pétala também. Assim. Então, fiz essas nervuras na pétala. Agora eu vou pegar a minha cor, que é o amarelo ouro, e o verde pistache, e vou fazer o miolo, então, desta flor, tá? Vou pegar o verde pistache aqui, ó, tá? Com o verde pistache, observem. Vou fazer o miolo da flor. Fazer uns pontinhos assim, ó. Às vezes, gente, eu falo meio baixo, às vezes o microfone tá meio longe, tá? Mas a gente tenta aumentar o som depois, mas não é fácil, tá, pessoal? Às vezes o microfone fica um pouco longe da minha boca, então não consigo que a voz fique bem alta, bem nítida. Mas assim, ó, tá? Uns miolinhos assim. Agora eu vou pegar o amarelo ouro e vou fazer aqui no meio também os miolinhos da nossa flor. Assim, ó. Não precisa ser demais, cuidar, não botar muito. Depois, se vocês perceberem que ela ficar um pouquinho apagadinha, vocês podem voltar, tá? E reforçar a cor, sem problema nenhum. Vou apertar com o meu filete e vou colocar também uns pontinhos, aqui assim de vermelho, no meio dela. Tá? Assim, ó. Certo? E com a própria cor aqui, amarelinha, também posso fazer uns pontinhos pequenininhos. Assim, ó. Ao redor dela. Com o verde, a mesma coisa. O verde pistache tô usando, ó. Pode ser só uns pontinhos também. Vai dar, é um detalhe bonito que fica na nossa flor. Tá? Então, olha só. Certo, gente? Então, essa é a nossa flor, como ela ficou. Ficou bem bonita. Agora, vou fazer, então, os detalhes agora no top, como eu falei antes. Tá? Vou fazer os detalhes no top. Vou fechar aqui a tinta, a púrpura. Fechar o vermelho vivo, porque eu não vou usar mais essas cores. Vou usar, para fazer esse top, os detalhes no top, usar as mesmas cores que eu usei ali no miolo. O amarelo ouro, o branco,
tá? O amarelo ouro, o branco e o verde pistache. Então, para fazer aqui neste top, eu vou usar essas cores aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá o meu pano, para vocês observarem bem como é que ficou o top. Tá? Aqui assim, ó. Isso, já dá para ver ali como é que ficou. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse detalhe nesse top? Com o filete, eu vou pegar então um pouquinho do branco. Vou só umedecer um pouquinho o branco. Para que ele não fique com uma tinta... vou botar aqui, eu tenho uma aquarela silk. Vou botar um pouquinho da aquarela aqui na minha tampinha. Para não ficar demais, né? Não ficar muito úmido e não ficar muito... Poder deslizar melhor a tinta, tá? Para a tinta poder deslizar melhor. Aí, ficou legal. Com o filete, então eu vou pegar e vou passar aqui assim, ó. Olha só. Com o amarelo, com o branco, aliás. Vou fazer uns detalhes. Vocês vão ver que o top vai ganhar mais vida. Tá? Porque vai ficar com uns detalhezinhos bem bonito. Aqui assim, também eu vou fazer uns detalhes assim, ó. Com o branco. Acompanhando o top. Tá? Aqui assim, ó. Do outro lado, da mesma forma. Assim, ó. Ficou um pinguinho aqui do branco. Deixa eu ver se consigo tirar. Bom, depois eu tiro. Aqui da mesma forma, aqui assim, ó. Com o branco. Vocês veem e observem que o branco dá um realce bem bonito, né? Aqui. Certo? Aí eu vou pegar o amarelo. Tá? Tem que cuidar para não colocar a mão em cima do miolo que eu já fiz. Tá? O amarelo ouro. E vou passar do lado de fora do branco. Fazendo uma segunda nervurinha. Observe. Do lado de cá, a mesma coisa. Uma segunda nervurinha. Fazer a mesma coisa do lado de cá. Uma segunda nervurinha. Observe como é que tá ficando. Tá? Ali, ó. Isso aí. Agora eu vou pegar o verde pistache e vou fazer no meio. Olha só. É uma cor diferente, que também fica bonito. Vou fazer aqui assim, ó. Depois, gente, cada um também pode enfeitar como quer o top. Tô dando uma dica, uma ideia aqui, né? Mas vocês podem fazer depois diferente. Tô fazendo uma nervurinha no meio do verde pistache. Por dentro, as duas nervuras. Tá? Aqui assim. Aqui. E vou dar um sombreado com mais uma nervurinha aqui assim. Só um pontinho aqui assim. Aí. Assim, gente. Tá? Não vou fazer maiores detalhes. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui nesse nossos... que eu tenho aqui na ponta, né? Ó, com o verde, com o branco, aliás, desculpa. Fazer uma aqui assim. E fazer uma aqui assim, ó. O verde no meio. Faço as duas. Tá? Com o amarelo ouro.
nas beiradinhas aqui, ó. Mesma coisa. Ali, certo? Vou fazer nessa outra ponta aqui também a mesma coisa. Tirar as tintas aqui, mesma coisa aqui. Vou fazer um detalhe com o branco. Aqui assim, e aqui assim. Fazer apenas o detalhe para poder depois fazer ali, ó, tá? Pegar o amarelo ouro, fazer para de fora como eu fiz no outro, fazer igual. Não lavei os pincéis, todo ele fazer com as mesmas cores. O verde agora no centro. Tá? Como aqui o laço é maior, eu fiz um pouquinho mais largo. Então, o verdinho. Essas riscas aqui, essas nervurinhas aqui. Aqui é a mesma coisa, vou fazer um pouquinho puxadinho aqui assim. Sem problema. E assim também fazer umas puxadinhas. Assim. Então, enfeitei o nosso top, tá? Cada um pode usar a sua criatividade para enfeitar o top como quer, certo? Eu vou pegar agora o verde pântano, tá? Que eu tenho ele aqui assim, ó. E vou fazer, então, esses galinhos dos azevinhos. Aqui assim, ó. Deixa eu erguer um pouquinho a câmera para vocês verem. Aqui, ó. Tá? Esses galinhos que eu tenho aqui dos azevinhos. Aqui, ó. Peguei o verde pântano. Pode ser o verde, pode ser o sépia. A cor que vocês quiserem. Não tem que ter uma cor específica. Assim. Fazer um detalhe aqui assim, ó. Um pequenininho. Assim. Aqui assim também. Exige, né? Uns galinhos. Assim. Posso fazer uns galinhos que caem para fora. Assim. Não tem problema, gente. Quanto mais bonito, quanto mais enfeite a gente colocar num desenho, mais bonito fica. Olha só. Tá? Porque assim também posso já colocar uns risquinhos aqui assim, ó. Às vezes quando a gente borra, a gente faz uns raminhos, né? Nesse caso não aconteceu nenhuma borração. Estou fazendo porque eu gosto realmente de enfeitar com os galinhos assim. Ó. Certo, gente? Então, acho que está finalizado o nosso desenho. Eu vou fazer agora, vou colocar o dimensional para vocês verem como é que fica, tá? Aqui na vela. Para vocês observarem que não tem mistério nenhum quando a gente coloca o dimensional aqui na vela. E ficou, na verdade, um pano muito bonito, tá? Ficou um desenho, uma pintura muito bonita. Eu tenho uma toalha aqui embaixo que às vezes ela se mexe um pouquinho, tá? Então, eu vou botar aqui o dimensional. Vou pegar ele aqui assim. Ah, tá aqui. Aqui assim, ó. Vocês vão observar. Dá uma sacudida nele, né? Então, como é que eu faço o dimensional? Tá? Começo colocando aqui assim. Já tá seco essa pintura aqui assim, então vou colocando aqui assim, ó. Vocês observem que ela tapa todo o branco que eu já coloquei. Então, eu nem precisaria pintar o branco, mas eu gosto de pintar para deixar um detalhe, né? Ficar mais bonito. Aqui assim. A toalha embaixo ela tá enrugadinha para de baixo. Mas não vai influenciar em nada o nosso desenho. Aqui, ó. Assim. Então, desço, dá uma caidinha de vela. Ele já fica meio enrugadinho, que é próprio da cera. Gostei quando eu comprei esse dimensional. Não é
aquele que cresce, tá? Agora não lembro o nome dele. O acripuff. Não é o acripuff, tá? Ele só dá um brilho no tecido aqui, tá? Ele fica em relevo, sim, mas ele não cresce. Não adianta botar um calorzinho nele aqui que ele não vai crescer. Ó. E aí eu vou mexendo e vou colocando aqui assim, ó. Tá? Depois eu vou pintar a vela, tá? Mas eu vou ajeitar essa toalha aqui porque... Então, ali, isso. Agora eu vou colocar na outra parte aqui, na outra vela aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu quero subir um pouquinho a vela aqui, ó. Tá? Por isso que eu digo assim, ó, com isso aqui vocês podem modelar como vocês querem a vela. Ó. Tá bem pintadinho, fazer mais compridinho aqui assim, ó, como vocês quiserem. Tá? O desenho tá aí, mas podem incrementar. Cuidar apertando devagarinho, tá? Aqui, assim. E vão colocando, ó. Deixa descer. Fica assim, ó. Fica bem bonito. Nossa, dá um brilho. Eu acho que faz parte dessa época do Natal usar esses tipos, né, de adereço, de tintas, de brilhos, tá? Eu vou fazer umas velas também, passar aquela cola glitter, que é própria para tecido. Nas velas também vai ficar muito bonito. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês, certo, gente? Não precisam... Seguem com aquilo que vocês têm ali, com os detalhes que vocês têm ali, com as tintas que vocês têm em casa. Não precisam comprar essas que eu tenho, se não quiserem, bem tranquilos. Ali. Agora eu vi que tá faltando, então, a chama, né, desta vela, tá? Então eu vou pintar aqui, vou fazer com o preto. Não, fazer com essa cor aqui, que é o verde pântano, que é uma cor escura, que também fica legal. Ó. Tá? Assim. Isso aí. Deixa eu botar um pouquinho aqui assim, ó. Aí. Olha, gente, ficou muito bonito esse nosso desenho. Muito bonito. E como eu falei já na introdução desse vídeo, né? Esse modelo, eu vou agora fotografar ele, tá? Mas eu não tenho ele no preto e branco porque isso aqui, ó, é um molde que eu tenho, um molde. Esta vela faz parte de um outro molde. Só que quando eu vou tirar daquela minha técnica que eu tenho, que é com papel vegetal, papel manteiga, com aquela pasta, eu tirei esse molde que eu já tenho, já tá postado num vídeo esse molde, já tá lá no guia de cores, né? Esse molde. Aí eu acrescentei, depois que eu tirei esse molde, acrescentei essa vela, certo? Então, a gente pode inovar, tá bom? Eu ainda vou, acho que dar uma incrementada nesse meu risco, fazendo um sombreado aqui com um stencil que eu tenho aqui, certo? Mas depois, quando tirar a foto, vocês vão ver como é que ficou. Ok, pessoal? Então, bora lá, misturando as tintas.